Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. O Produto Interno Bruto do terceiro trimestre, revelado em detalhe na passada semana, não surpreendeu. As exportações impõem para já o ritmo da recuperação. À realidade dos números, juntamos a visita do Ministro das Finanças à China em busca de apoio financeiro e a convicção do Primeiro-Ministro José Sócrates de que novamente em entrevista ao Financial Times disse estar confiante que os mercados já estão a olhar para Portugal com melhores olhos. Um sentimento diferente de alguns organismos internacionais que aconselham os investidores a apostarem em países em crescimento, concretamente os países emergentes. Para falar do rumo da economia portuguesa, temos hoje em estúdio Miguel Santobã, em representação do ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, e os nossos comentadores habituais das terças-feiras, o professor universitário José Almassa e o gestor Francisco Banha. Obrigada aos três pela vossa presença. José Almassa, hoje o Primeiro-Ministro volta às páginas do Financial Times para dizer que, de facto, já há mais confiança internacional em Portugal. No fundo, é o papel de ser Primeiro-Ministro numa altura destas, ou é possível acreditar já nestas palavras e nesta confiança? A ver, o Primeiro-Ministro, como o Presidente do Governo, responsável pelo Governo, obviamente tem uma função que é, possivelmente até no exterior, dar uma imagem positiva do país, não é? Portanto, na situação que andamos a mendigar financiamentos, portanto, compras de dívida e com os desequilíbrios que nós temos, não é? É óbvio que o Sr. Primeiro-Ministro não pode ter outro papel no estrangeiro se não dar uma boa imagem dizendo que o país já está a rolar, portanto, muito melhor, não é? E aproveitando, portanto, e aproveitou esta situação destes dados que foram publicados tanto pelo INE como pelo Eurostat relativamente ao crescimento da economia, portanto, ao PIB, e, portanto, esses dados macroeconómicos, mas são dados macroeconómicos que nós, para consumo interno, e já fizemos a leitura deles anteriormente, são dados que não surpreendem, não é? Portanto, nós já está previsto há muito que a economia este ano vai crescer 1,5%, portanto, os dados que saíram, portanto, era dos dados do terceiro trimestre, que cresceu 0,4% relativamente ao segundo trimestre. De qualquer modo, os dados do final da semana passada vieram detalhar mais a origem deste crescimento, não é? Certo. E rever as previsões para o ano que vem. Pronto, mas isso está em linha também daquilo que já foi também feito em relação ao OCDE, do trabalho do OCDE, do próprio Banco de Portugal. Portanto, este relatório do outono do Banco de Portugal já aponta também que para o próximo ano, este ano, vamos ter uma recuperação da economia até ao final deste ano, mas, e notou-se, por exemplo, nestes dados últimos que foram publicados, notou-se que relativamente à procura interna e ao investimento, que é uma caída muito grande, derivado das medidas do PEC 2, não é? Portanto, do pacote fiscal, não é? Mas as expectativas para o próximo ano, para 2011, já não vão neste sentido. É de uma contração até da economia. Francisco Banha, os números do crescimento das exportações face ao homólogo são de facto bastante boas, são um crescimento mais de 9%. Isto é um sinal também de que os estímulos já se está a tentar, os incentivos por parte das autoridades do governo estão a ser positivos, ou é assim um reflexo do crescimento de algumas economias para onde nós exportamos? Eu penso que é mais a esse nível, até porque se nós analisarmos os números no contexto da zona euro, nós podemos dizer que, por exemplo, a zona euro, o aumento das exportações atingiu qualquer coisa como 31%. Ou seja, 31% é um número bastante significativo. Portugal cresce também, estão com taxas de exportação extremamente interessantes, mas isso é sinal de que vem em linha, tal como o meu colega acabou de referir, de acordo com os cenários macroeconómicos que já tinham sido estabelecidos, ou pelo menos efetuados por um conjunto de organismos internacionais, em que se previa que havia efetivamente um aumento da procura externa, nomeadamente, e o caso concreto de alguns países europeus que estão a crescer. Repare que a Europa cresce, dos 12 países da zona euro, 12 dos 16 países da zona euro crescem no período homólogo, relativamente ao período homólogo do ano passado, mas Portugal, por exemplo, cresce apenas
fica dos 12 que crescem, Portugal fica em 6º lugar. Portanto, ou seja, há uma conjuntura económica que está, de alguma forma, a potenciar o crescimento e Portugal, naturalmente, está a ir nessa linha. Os gestores, no dia-a-dia, ainda não sentem algumas dos estímulos que estão a procurar ser dados, o resultado daquelas reuniões, nomeadamente na passada semana, efeitos práticos já no terreno, porque agora todos os efeitos práticos carecem de urgência, não é? Uhum. Olha, eu sobre essa questão gostaria de dar um exemplo concreto daquilo que aconteceu há 2 semanas atrás e, portanto, eu logo não tem efeitos, na minha opinião, nestes resultados. Mas um caso concreto que aconteceu na indústria dos moldes. Aliás, há algum tempo atrás, aqui na Comissão Executiva, quando falámos sobre a indústria automóvel, nós tínhamos referido as dificuldades que poderiam estar associados aos empresários do setor, do cluster da indústria automóvel e, em particular, os da indústria dos moldes. Porquê? Porque nós sabíamos, e falámos nisso, nós sabíamos que o ciclo de produção, o longo ciclo de produção e de faturação a que estão sujeitos os industriais da indústria dos moldes é bastante grande. Pode chegar a haver 2 anos entre a fase da encomenda, a fase da faturação e o próprio recebimento. E o que é que estava a acontecer? Estava a haver uma asfixia. Porquê? Porque como os industriais tinham que pagar, portanto, a todos os seus fornecedores, portanto, e como os seus clientes pagavam muito tarde, portanto, havia aqui uma decalagem que fazia com que havia a tal asfixia financeira. As empresas podiam ser boas do ponto de vista económico, mas estavam a atravessar dificuldades do ponto de vista financeiro. E recorde-se que as empresas do setor dos moldes exportam mais de 90% da sua produção. Ora, o que é que aconteceu a semana passada? E para concretizar, há 2 semanas, o Governo assinou uma linha de apoio à indústria dos moldes, em que vai ter desbloqueado 225 milhões de euros para que essas empresas possam exportar e fazer face às suas encomendas. Ora, dos 225 milhões, 75 milhões de euros têm a ver com um sistema da garantia mútua e os 150 milhões de euros relacionados com seguros de crédito. Ora, veja, o problema muitas das vezes é a altura em que se tomam as medidas. Esta medida, se calhar, tomada há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás, se calhar neste momento poderíamos estar a falar disso. E porquê é que agora não é boa? Não, agora é excelente. É excelente. Não, é excelente. É este tipo de medidas da política que estão ao dispor e sem grandes custos para o próprio orçamento. Porque... Interpretei-o mal. Não, é boa. O problema que se coloca muitas das vezes é o atraso. Era que deveria ter sido há 1 ano atrás, ou há 6 meses atrás, há 8 meses atrás. E, portanto, por isso é que se calhar agora, quando me pergunta se isto já tem os impactos, para mim, não tem impactos, porque ainda não tinham sido tomadas essas medidas, não é? Miguel Santavém, gostava de voltar aos números. Sim. Pedi-lhe também que reforçasse essa ideia de facto as nossas exportações crescem mais por via de outros do que pelos nossos estímulos em termos empresariais, e depois também do lado das importações. Para já é bom a descida porque nos equilibra ou desequilibra menos a balança comercial, mas que efeitos é que isso depois tem no médio prazo, no ano que vem ou nos próximos anos? Sim. Primeiro, só para situar um pouco estes números, eles são de facto uma explanação daquilo que nós já conhecíamos em traços mais gerais, como a informação rápida que tinha sido fornecida, que até já tínhamos conversado aqui num programa anterior. Só que de facto não conhecíamos ainda a origem, os pormenores, nomeadamente até as exportações e as importações ainda não vinham detalhadas. Agora nós temos as contas nacionais trimestrais com a informação mais importante. O reforço das exportações, quanto a mim, enfim, é verdade que os mercados externos, um pouco em expansão, permitem a colocação de produtos portugueses nesses mercados. Ainda assim, independentemente das medidas governamentais, isso poderia não estar a acontecer e, portanto, isso mostra uma capacidade da nossa economia, nomeadamente das nossas empresas, em aproveitarem bem essas oportunidades, e isso é extremamente importante, porque à partida nós não sabíamos que isso poderia acontecer e, portanto, eu acho que os números são bons, porque esse reforço, aliás, das exportações é o maior crescimento desde há não sei quantos anos em termos trimestrais e, portanto, é um resultado interessante. Agora, há um efeito também de base importante, porque este aumento resulta de uma diminuição que tinha sido bastante passada. E, portanto, é uma recuperação. Exatamente. É uma recuperação. É uma diminuição isto é uma variação homóloga. Sim.